tema, que é exatamente o amor. Parece que é um tema já tão trabalhado e tão presente nas nossas vidas, nas nossas falas, mas de verdade não é assim tão vivenciado, né? A gente não coloca tanto na prática. Então, vamos lá falar um pouquinho desse tema que é desafiador, ainda que se fale tanto nele. Na verdade, é claro que a fala aqui vai ser baseada na doutrina espírita, mas quando a gente tem uma profissão, né, que está muito ligada a tudo aquilo que a gente acredita intimamente, a impressão que dá é que tudo gira em torno do ser imortal. Tudo parece que gira em torno do fato de sermos espíritos imortais. Então, na clínica, acaba que eu desenvolvo um olhar muito amplo, né? Com as demandas dos pacientes. Então, quando eles chegam para mim, embora eu vá tratá-los, né, através da psicanálise, eu não tenho como olhar para eles e não entender que eles são espíritos imortais e que eles trazem já uma bagagem lá de trás e que tudo que eles estão vivendo hoje vai refletir na vida deles como um todo lá na frente. E o que a gente tem observado, não só eu, como todos os profissionais da área, é que ultimamente a gente tem percebido uma avalanche de pessoas buscando os consultórios e trazendo uma série de mágoas, de frustrações, de decepções, de sentimentos contraditórios que elas mesmas não conseguem entender, e tudo isso tem formado fila, né? À procura de socorro psiquiátrico, psicológico, e assim os divãs estão ficando bem lotados. E o que a gente tem observado? Por que isso tudo tem acontecido? Porque, na verdade, as pessoas, além de procurarem os consultórios para buscar ajuda, elas estão buscando como se fosse assim um último ato de desespero, como se elas realmente não tivessem mais outra alternativa. E muitas delas não têm mesmo, estão precisando disso, porque no dia a dia elas não estão sabendo lidar com as dificuldades. A verdade é que nós estamos aí com uma humanidade adoecida, uma humanidade que não consegue lidar com as dificuldades que surgem no dia a dia, que surgem ali no cotidiano da vida mesmo. Então, as pessoas estão levando a vida como se a vida fosse simplesmente uma administração de conflitos, como se o tempo todo elas tivessem que lidar com conflitos, conflitos com a família, conflitos na escola, quando ainda são estudantes, conflitos no trabalho. Aí, como se não bastassem esses locais que a gente convive mais tempo, ainda arrumam conflitos no trânsito, conflitos até na hora do lazer. Por incrível que pareça, é nesse nível que nós estamos. Então, quando a proposta do tema chegou para falar do amor, eu não consegui fazer diferente, eu acabei linkando o tema amor imediatamente a essa demanda que eu estou trabalhando diariamente na clínica, que é essa necessidade do auto-amor. As pessoas estão precisando se amar, né? Elas estão precisando ter autocuidado, autoconhecimento. E aí, o que acontece quando a gente fala de auto-amor é que, num geral, as pessoas acabam confundindo o auto-amor com egoísmo, com narcisismo, com vaidade. E não é isso. Na realidade, todas essas atitudes, narcisismo, vaidade, egoísmo, elas acabam deixando transparecer o medo, a insegurança, uma necessidade de autoafirmação que as pessoas têm em consequência dos seus conflitos e das suas carências, porque as pessoas carregam muitos conflitos e muitas carências, às vezes, por anos a fio. Então, não é que o auto-amor represente o egoísmo, não, porque o egoísmo é uma coisa, é exatamente essa questão da pessoa ter medo, insegurança. Agora, a gente também não pode negar que o egoísmo é, sim, um sentimento, né, de autossatisfação. A verdade é que as pessoas egoístas, elas não se amam, né? Elas amam a posse que elas têm, a posse das coisas, das pessoas, e na medida que essas pessoas, que essas coisas atendam, né, às suas necessidades, e são necessidades muitas vezes desequilibradas. Então, quando o egoísta diz que ama, na
verdade, ele não ama verdadeiramente. Até porque o auto-amor é uma valorização que nós fazemos de nós mesmos, do nosso lado bom, do nosso lado ruim, né? Não valorização do lado ruim, mas valorização pela nossa capacidade de superar o nosso lado ruim. Então, de verdade, quando a gente fala de amor, a gente tem que pensar que o amor, assim, é o maior, é o melhor combustível que nós temos, né? Para nos ajudar a nos conduzirmos nessa estrada da vida. E sem ele, a gente não vai muito longe. Com ele, a gente amplia os nossos horizontes. Quando a gente para pensar, né, num olhar espírita, que nós estamos vivendo um momento do planeta em que a gente está com muito sofrimento, na verdade, o planeta está nesse estágio de sofrimento todo, porque ainda temos muita ausência de amor. A verdade é que todos nós falamos muito de amor, mas poucos conseguem amar verdadeiramente, conseguem amar Gleice, efetivamente. Oi. Gleice, ó, complementar aí com você, exatamente isso que você está falando. A Renata escreveu aqui: há uma escassez de auto-amor, confundimos amor próprio com vaidade. Exatamente o que você está falando aí. Exatamente. E é geral, Renata, porque a maioria das pessoas, quando a gente fala na clínica, né, sobre a importância do auto-amor, a primeira coisa que elas falam assim, não, mas e os outros? Se eu pensar em mim, eu estarei sendo egoísta. E não é, na verdade, o auto-amor é um autocuidado. O problema é que a palavra amor, ela acabou ficando desgastada com o tempo, né? Exatamente porque as pessoas falam muito, mas vivem pouco. Aí vivem pouco esse amor que tanto falam. Aí as pessoas reclamam da falta de amor, mas elas também não dão amor. Ou seja, elas querem receber, mas elas não estão dispostas a dar, né? Uma outra constatação que a gente tem é que as pessoas não se amam, né? Porque, embora elas estejam à procura de amor, ela deseja receber, mas ela está pouco disposta a amar a si mesma. E aí a gente fica na dúvida, mas meu Deus, e agora então? Como é que eu posso resolver isso? Né? Tudo começa pelo amor que a gente deve dar a nós mesmos. E a gente tem isso nas falas de Jesus, porque quando Jesus nos ditou a lei maior, né, nos recomendando que o amor que nós temos por nós, nós devemos ter pelos nossos semelhantes, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, isso significa dizer que em momento algum Jesus condenou o amor a si mesmo, né? Muito pelo contrário, ele recomendou que esse sentimento de amor que a pessoa tem por si própria, de tão bom que é, também devia se estender aos outros. Na verdade, o que a gente tem que pensar é que, segundo Jesus, aquele que não se ama, ele também não é capaz de amar ninguém. Então, naturalmente, quando a gente não consegue se amar, a gente tem dificuldade de amar o outro. E se eu tenho dificuldade de amar o outro, eu tenho dificuldade de me relacionar com o outro. E nós estamos sob a lei de sociedade, é uma das leis divinas que regem as nossas vidas. Então, nós temos conhecimento através do estudo do Livro dos Espíritos, lá no capítulo que fala sobre a lei de sociedade, que nós precisamos conviver com o outro. E nós vamos conviver com outros e outros e outros totalmente diferentes de nós. E que bom que nós temos essas diferenças, porque nas diferenças a gente cresce, a gente aprende. Então, nas palavras de Jesus, ele nos sinalizou que o alto amor não se trata de egocentrismo, né? Porque quando a gente ama o outro, porque quando a gente se ama, quando a gente ama Deus, isso tudo são vivências emocionais que são intrinsecamente vinculadas uma à outra. Essa relação de nós para com o outro, para com Deus, está o tempo todo interligada. E isso é que vai fazer com que a gente cresça. A gente tem que pensar também em relação ao alto amor, que é o alto amor que nos poupa, né? De termos escolhas e atitudes que acabam trazendo prejuízo e sofrimento para a gente. Quanto mais nós nos amarmos,
mais nós vamos nos desligar de crenças, de situações e até de pessoas que acabam não sendo saudáveis para o nosso convívio. A gente tem essa mania de achar que a gente não pode se afastar do outro. Talvez, em alguns momentos, a gente precise se afastar para fazer com que aquela relação tenha o mínimo de chance de se recuperar, de sobreviver. Porque se a gente fica ali na insistência do convívio diário por essa autocobrança de que eu não posso me afastar, a gente vai acabar adoecendo cada vez mais essa relação. Então, às vezes, é necessária essa separação de pessoas e de situações que não são saudáveis para a nossa vida. Então, na verdade, o que a gente tem que dizer sobre o autoamor é que ele é um instrumento de equilíbrio, né? E é também uma proposta de crescimento e evolução. Porque quando a gente cultiva o autoamor em nós, a gente vai aos poucos crescendo, porque a gente passa a trabalhar o nosso crescimento intelectual, o nosso crescimento moral, o nosso crescimento emocional e, consequentemente, o nosso crescimento espiritual. Quando a gente trabalha o autoamor, a gente também amadurece e enriquece os nossos projetos de vida. E com isso a gente acaba se desenvolvendo socialmente. Porque quando eu me amo, quando eu acredito no meu potencial, quando eu consigo enxergar as minhas qualidades e as minhas virtudes, e também quando eu consigo entender que eu tenho os meus defeitos, eu consigo me organizar e me planejar melhor naquilo que vai ser o meu projeto de vida. Então, se eu consigo me dedicar com qualidade, né, ao meu objetivo de vida, óbvio que eu vou melhorar as minhas relações. Quando eu pratico o autoamor, eu acabo conseguindo evitar os vícios, eu consigo evitar qualquer tipo de abuso, não importa a natureza do abuso, mas eu consigo evitar, porque me amando, eu busco me preservar. Com autoamor, eu consigo me proteger de um excesso de negatividade, porque quando a gente mergulha numa negatividade, num pessimismo, a gente também dificulta o nosso caminhar. Parece que a gente está querendo nadar numa areia movediça. Então, quando eu me livro e me protejo de uma negatividade, eu acabo conseguindo encarar as pessoas, as situações de forma mais positiva. E isso parece, inclusive, que a gente emana, né, uma energia mais prazerosa, mais gostosa. E até finalizando das vantagens, né, da gente ter desse processo de autoamor, é que nós vamos com o tempo melhorando, inclusive os nossos princípios, os nossos valores, as nossas crenças, porque conforme a gente vai amadurecendo e aprendendo a se amar, a gente vai reconhecendo que certas escolhas que a gente fazia em determinada fase da vida deixam de ter valor para a gente, deixam de nos tiram de uma. Não deixam de ser confortáveis. E aí a gente busca uma melhoria constante. Agora, é importante a gente se perguntar, né? Será que eu estou me amando? Será que eu estou sabendo me amar? E aí vem uma outra parte da reflexão, que é exatamente dizer que, em primeiro lugar, para eu saber se estou me amando, eu preciso saber se eu me conheço. E aí eu pergunto, né? Você sabe quem você é? Você consegue se enxergar? Porque sem o autoconhecimento é impossível se amar, né? Porque se a gente parar para pensar, ninguém ama quem não conhece. Eu posso, né, tratar muito bem uma pessoa, eu posso e devo, inclusive, praticar a caridade, ajudar na medida do possível, mas amor, a gente não ama assim o desconhecido, nem se o desconhecido for nós mesmos, né? Então, a gente precisa se conhecer, a gente não pode ser desconhecido para nós mesmos, né? Quantas vezes nós, na verdade, nos iludimos porque a gente acredita que as nossas questões mais difíceis estão sempre relacionadas com os outros. Entretanto, não é nada disso, né? Na verdade, o que de verdade é complexo para a gente
é lidar com o nosso próprio mundo íntimo. Às vezes a gente até se esforça para entender o outro, aquele que convive com a gente, e entende muitas vezes, mas quantas vezes a gente não consegue se entender? Quantas vezes a gente sequer dar ouvido para os nossos sentimentos? Então, na verdade, a gente passa muito tempo, a gente desperdiça muito tempo nesse processo de negar tudo aquilo que a gente reprova em nós. Não, eu não gosto de mim, eu não aceito os meus defeitos, eu não gosto das minhas limitações, e eu não vou nem me dar atenção. E isso é um grande problema, porque até parece que ignorar a existência das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, vai ser solução para os nossos problemas. Não é, né? Então, na verdade, a gente precisa sim se conhecer, se enxergar, porque justamente esse processo de autoconhecimento, ele consiste nesse olhar interior, né? Que faz com que a gente consiga descobrir quem nós realmente somos, né? Descobrir o que nós queremos, descobrir quais são as razões, as motivações que a gente tem perante a vida, a gente vai perceber por que a gente se comporta diante da vida e das pessoas desta ou daquela maneira, e tudo isso vem desse processo de autoconhecimento, de se observar. Agora, se por um lado o autoconhecimento, né, nos possibilita desvendar esse lado negativo, a gente tem que entender que o autoconhecimento também, por outro lado, nos incentiva a buscar os meios de superar esse lado negativo. Porque, de verdade, aqui dentro nós encontramos a causa e a solução para os nossos defeitos. Então, se eu reconheço em mim os meus defeitos, eu vou ter mais direcionamento na hora de corrigi-los. E é aquilo que não tem espírita que não fale dentro do movimento espírita, que é a reforma íntima. Agora, como a gente sempre fala, porque é impossível falar de reforma íntima e não falar desse processo de autoconhecimento, isso é de tamanha importância, porque a gente só vai reformar aquilo que a gente se conscientiza de que não está legal. Então, é o primeiro passo, né, para o auto-amor, é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso me perceber. Na verdade, embora esse processo de autoconhecimento não seja tão simples, antes de eu ser psicanalista, eu sempre fui muito a amigona que dava papo, que dava ouvidos, e que os amigos buscavam para conversar, para desabafar. E aí a gente falava desse conceito de autoconhecimento. Ah, mas é importante se conhecer, como se isso fosse algo fácil, que dependesse única e exclusivamente da pessoa. Hoje, trabalhando com isso, eu percebo o grau de dificuldade que as pessoas têm. E eu não vou falar só as pessoas como se eu estivesse fora dessa jogada, não, porque todo psicanalista tem o seu psicanalista, né? Então, às vezes, quando eu estou, né, na minha consulta com a minha psicanalista, eu me dou conta de que ela fala coisas para mim que eu falo para os meus pacientes, mas na hora de aplicar em mim mesma, dá branco, parece que não é comigo. Aí, quando ela fala, chega a dar aquela vergonha de falar assim, meu Deus, como assim? Eu falei isso ontem para o meu paciente, como eu não consigo enxergar isso. Então, não é um processo fácil e que muitas vezes externa. A gente, de fato, precisa que alguém venha e acenda uma luzinha e dê um toque, mas o primeiro passo é sempre nosso. O livre-arbítrio é sempre nosso. A decisão de falar, não, eu vou me ouvir e eu vou me observar, eu vou estudar. Joana de Ângeles fala isso para gente no livro Plenitude, que nós deveríamos ser estudiosos de nós mesmos, porque realmente não é simplesmente ler de qualquer jeito, não. Nós precisamos nos estudar, porque só ler não vai dar certo, né? Precisa ser um mergulho profundo em nós mesmos. E aí, o segundo passo, né, desse processo de autoamor, que o primeiro seria se conhecer, esse autoconhecimento, o segundo passo é, ao se descobrir, a gente precisa se aceitar como nós somos,
sem culpa, né? Nos aceitar como espíritos em evolução, porque de verdade nós não somos espíritos perfeitos ainda. Lembrar que se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos reencarnados num planeta como o planeta Terra, né? Ainda tão distantes na escala evolutiva dos mundos celestes. Nós, se fôssemos espíritos mais puros, perfeitos, estaríamos em mundos mais elevados. Muito distante ainda do objetivo final, né? E aí, o que acontece? Por nós termos dificuldade de nos aceitar, tem muitas pessoas que se desvalorizam por conta do alto nível de exigência que impõem a si mesmos, né? Porque eles não conseguem perceber que ter bons pensamentos a seu respeito pode saciar uma sede de amor que todos nós temos, todo ser humano possui. E essa sede de amor a gente fica buscando fora, fica buscando no outro, fica querendo encontrar o par perfeito, fica querendo sobrecarregar os filhos, né? Ou sufocando os pais ainda. Agora, se a gente parasse de se exigir tanto e conseguisse ter bons pensamentos e bons sentimentos a nós mesmos, talvez isso fosse o suficiente para aplacar essa sede que a gente sente de amor. Então, é imprescindível, é importantíssimo que a gente comece a prestar atenção nas críticas destrutivas que nós fazemos a nós mesmos, né? Porque ficar se criticando, ficar se acusando, isso não vai melhorar a nossa condição íntima, isso não vai fazer com que a gente acorde no dia seguinte uma pessoa muito melhor. Pelo contrário, nós vamos acabar nos sentindo culpados, né? Nós vamos acabar percebendo que essa culpa, ela não nos estimula uma conscientização equilibrada, né? E nem nos ajuda a nos levar para uma mudança de atitude. Não, ter culpa paralisa a gente. Ter culpa pelos nossos defeitos não faz a gente deixar de tê-los. Pelo contrário, faz a gente paralisar. Então, a autoaceitação consiste exatamente, né, em acatarmos as nossas reais possibilidades. Tem coisas que a gente já dá conta, tem coisas que não. Tem coisas que a gente consegue melhorar, tem coisas que não, né? Agora, a gente tem que pensar também que até que a gente consiga conquistar essa firmeza, né, nas nossas atitudes, nas nossas intenções, a gente precisa fazer uso do auto-perdão, né? Porque o auto-perdão acaba exercendo em nós uma amenização dos nossos remorsos, das nossas culpas. E auto-perdoar-se acaba que significa que a gente... Não é que a gente está justificando os nossos erros, mas significa dizer que a gente está se dando uma nova chance, está se proporcionando, né, uma nova oportunidade, de forma que, se agora eu não conseguir fazer bem, mas eu me proponho a tentar novamente, eu me proponho a tentar acertar, a tentar aprender, e com isso, com essa nova oportunidade que a gente se dá através do auto-perdão, nós vamos passo a passo, trabalhando a nossa melhoria interior. E não é esse o objetivo? Quando a gente para estudar a doutrina espírita, o grande objetivo não é a evolução, até que a gente alcance a nossa condição de espírito puro. Então, para isso, a gente precisa se auto-perdoar quando a gente não acerta de primeira. E quem disse que a gente precisa acertar de primeira? Vamos dar a segunda chance, e por que não a terceira? É claro que cada vez a gente vai estar um pouco mais forte, a gente vai conseguir dar pequenos passos. Então, sem medo, sem preconceito, vamos nos aceitar. Mas lembrando que se aceitar não significa se acomodar naquilo que a gente é. A gente pode e deve se melhorar a cada dia. E esse processo de aceitar as nossas limitações e as nossas dificuldades também tem que servir para a gente
parar de querer atender as expectativas dos outros, porque de verdade as pessoas criam expectativas a nosso respeito que a gente não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Cada um com as suas expectativas, e se a pessoa se frustrar, também não é culpa nossa. Por quê? Porque a gente não tinha prometido para ela nada. Então, quando a gente começa a se aceitar com as nossas limitações, parece que a gente tira um peso do nosso ombro de ter que atender. Eu tenho uma paciente que é muito engraçado, que ela chegou no consultório e a primeira sessão dela, ela foi falando as coisas, aí ela pegou e falou assim, olha, o meu motivo de ter vindo para cá é que eu tenho que aprender a lidar com a minha irritação com o tem que. Eu detesto ter que fazer alguma coisa. Se eu fizer porque eu quero, tá tudo bem, mas eu ter que me incomoda. Me ajuda a lidar com isso? E foi muito engraçado, porque depois fluiu para tantas outras bifurcações a terapia dela, que a gente foi trabalhando, e hoje ela já está comigo há uns 7, 8 meses, ela fala assim, nossa, Gleice, a melhor coisa que você fez por mim foi tirar o tem que, eu não tenho que nada a não ser o que eu quero. E é exatamente isso que a gente tem que parar para pensar. Claro, tudo depende do momento, do olhar. É claro que a gente vive em sociedade, a gente precisa aprender a respeitar as regras, a gente precisa aprender a conviver, né, com as regras. Agora, tem coisas que as pessoas nos impõem como uma ditadura da felicidade, eu tenho falado isso o tempo todo, e a gente engole, a gente absorve como se a gente realmente tivesse que dar conta daquilo, né? Então, é padrão dizer que só é pessoa de sucesso quem usa iPhone. Poxa, eu uso Android, então eu não sou de sucesso? Depende. O que significa sucesso para você e para essas pessoas? Ah, só é de sucesso quem tem casa na praia, casa no campo, casa... Tá, eu não tenho, eu moro de aluguel, sabe, no bairro mais afastado da minha cidade. E aí, significa que eu não sou de sucesso? Mas vamos entrar lá na minha casa, vamos ver como é a minha casinha simples, humilde, cheia de amor, cheia de Jesus, né? Nos nossos corações, nas nossas atitudes. Será que eu não sou de sucesso? Porque eu não estou dentro do padrão de exigências dessa ditadura da felicidade? Então, quando a gente realmente começa a se conhecer e se aceitar como nós somos, como nós estamos nesse momento, consciente de que a gente precisa melhorar, sim, buscar a evolução, sim, como a Isabelle colocou, né? Evolução sempre. Sim, é isso mesmo. Mas, né? Que eu faça essa evolução dentro das minhas possibilidades. Não para ficar atendendo a demanda que os outros, porque às vezes, sabe, por exemplo, essa questão das pessoas falarem, isso mesmo, Renata, não sabemos ver felicidade nas pequenas coisas, e normalmente são as pequenas coisas que fazem as marcas mais profundas nos nossos corações. Então, às vezes a gente acaba entrando nessa neura de atender a demanda da sociedade, do que a sociedade espera da gente, e a gente deixa de viver o que a gente tem de mais precioso, que é o momento presente. Eu gosto muito quando as pessoas falam, né, que o momento presente é um presente de Deus, porque é a oportunidade que nós temos agora de fazer algo de bom para nós, para os outros. Então, quando a gente fica querendo atender essa demanda, a gente está sempre focado lá na frente, na próxima conquista, na próxima compra, no próximo consumismo. E aí o tempo passa e quando a gente se dá conta, o presente já foi, já é passado e a gente lamenta. Quantas pessoas falam, eu era feliz e não sabia. Não sabia, porque você estava focada muito no futuro. Isso. E o futuro chegou e não era nada do que você imaginava, porque não era o que você desejava, era o que você estava buscando para atender uma necessidade dos outros. É o que a Isabelle falou e eu não consegui ler na hora que você colocou, né? E geralmente só nos damos conta disso quando passa, do quanto aquele momento foi feliz. Exatamente, Isabela, não tinha nem lido o que você falou, mas era exatamente o que eu estava falando. Eu costumo dizer assim, olha, gente, para todo mundo que convive comigo, sabe que eu falo isso. Eu não tenho, pelo menos nesta existência,
uma fase da minha vida que hoje eu olho para trás e falo, nossa, eu era feliz e não sabia, porque eu sempre aprendi, desde muito nova, a ser grata por tudo que eu tenho. Eu tive momentos difíceis, mas os momentos felizes, eu era feliz e sabia que era. Às vezes eu brinco, a não ser naquela época que eu não pagava boleto e que eu não fazia ideia que pagar boleto era tão ruim, então eu era feliz e isso eu não sabia que era porque eu não pagava boleto. Uhum. Mas a gente precisa mesmo, é mudança de postura. O Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente, no capítulo 2, o item, o ponto de vista, né? Falando para a gente que o que a gente precisa é aprender a mudar o nosso ponto de vista. É passar a enxergar a vida com os olhos de espíritos imortais. Quando a gente consegue fazer isso, as pedras do caminho, as dificuldades do agora, elas parecem tão menores, ou pelo menos tão mais solucionáveis. A gente não entra no desespero, porque a gente pensa, meu Deus, é só uma fração de segundo dentro da nossa jornada evolutiva. Então, quando a gente muda o nosso ponto de vista, muita coisa melhora. Essa época era realmente boa, né, Renata? Nossa, queria tanto que voltasse. Mas eu falo para os meus filhos, aproveitem, porque por enquanto eu penso, eu desejo, eu quero. Ai, não sei, tem uma mágica chamada papai e mamãe que faz aparecer na minha frente. Uma lembrança de uma situação que eu vivi há uns anos atrás e que eu gosto muito quando a gente fala do dia a dia, né, da verdade, da vida real. Meu filho, quando ele era pequenininho, ele era muito nervoso, muito. Tudo ele se irritava, um joguinho que ele não conseguia, uma pecinha que ele não conseguia encaixar, ele ficava bravo, irritado. Aquilo incomodava tanto a gente. Aí o que os pais espíritas fazem? Vai esse menino para o tratamento espiritual. E assim, a infância dele toda foi indo fazer tratamento espiritual. Um belo dia, eu recebi um recado de um amigo espiritual que, assim que ele saiu do tratamento, me chamaram de volta. Olha, tem um recadinho, veio aqui um irmão, mandou um recado para você, e o recado é esse. O recado dizia assim, que nós, pais, eu e meu marido, tínhamos que ter bastante paciência, porque ele era um espírito velho e muito, muito determinado. E ele, nessa fase que todos nós precisamos ter, que é a infância, estava sem a menor paciência com as limitações daquele corpinho frágil e despreparado ainda. Mas que se a gente tivesse paciência e amor, essa fase ia passar, e quando ele chegasse na adolescência, nós íamos perceber a mudança natural. Por quê? Porque aí o espírito já estaria mais seguro nesta encarnação, já sabendo mais. E olha, foi assim, da água para o vinho, como ele mudou. E também porque nós, com a postura, né, do conselho, nada como uma boa orientação, a gente resolveu, né, se empenhar na paciência, no amor. E aí isso foi uma fase. E fora a infância, que é uma adaptação para a gente, quantas fases, Tony, como você estava falando, a gente passa que, na verdade, são preparação para o que a gente vai ter mais lá na frente. Quem disse que o nosso planejamento reencarnatório disse que a nossa grande tarefa, que o nosso grande aprendizado seria logo nos primeiros anos da nossa existência terrena? Não. De repente, não dizem, brincando, que a vida começa aos 40? Pô, acabei de nascer, então, sabe? Tô aí nos primeiros passinhos. E, de repente, vai saber o que está reservado. Vai ver que o meu grande projeto reencarnatório ainda está por vir. Mas tudo que eu vivi até aqui, com certeza, foi um preparo para o amanhã. Como essa existência é um preparo para a nossa condição de espíritos puros um dia. A gente precisa, sem medo, sem preconceito, se aceitar, não se acomodar naquilo que a gente buscar sempre se melhorar. Cada dia a gente tem que se melhorar. Então, a gente tem que, a cada novo dia, melhorar o que a gente foi no dia anterior, né? Aliás, é exatamente para isso que a gente está aqui, né? Para crescer, para evoluir. E lembrar que diz a sabedoria popular, né? Que quem fica parado é poste. Então, quando a gente deixa de trabalhar interiormente, de crescer como espírito que nós somos, o que vai acontecer?
o sofrimento aparece logo. Logo, algo grita ao nosso redor para que a gente possa se mexer. Então, às vezes é até curioso ver, né? Mas a verdade é que o sofrimento acaba impulsionando o nosso progresso espiritual. Concorda? Porque Com quantas certeza. vezes foi depois de uma queda, foi depois de um machucado, foi depois de uma dor aguda, que a gente percebeu que a gente era forte, que a gente podia se reerguer e dar conta. Então, quanto mais a gente cresce com o nosso esforço próprio, menos, cada vez menos, a gente vai ficar precisando da companhia do sofrimento. E lembrando que nem sempre a gente precisa sofrer na pele, né? Para aprender alguma coisa. A gente aprende com a dor do outro, com o tombo do outro. Quem tem olhos de ver, que veja e que aprenda. Então, quando a gente se conhece, quando a gente se aceita e a gente se melhora, aí sim nós vamos estar em condições de amar os outros, porque conhecendo, se aceitando e se melhorando, significa que a gente já aprendeu o processo do auto-amor. E aí sim a gente consegue amar o outro. E milagres acontecem, né? Porque nada resiste à energia do amor. As pessoas costumam definir Deus como se Deus fosse. Deus é amor, não é assim que as pessoas falam? Pois é, olha, quanto mais eu manifestar o amor em mim, mais Deus estará em mim. Tô certa?